Expressiva vitória do governo garantiu na Câmara dos Deputados a aprovação do limite do crescimento dos gastos públicos. Vamos ao vivo a Brasília com o Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. O governo jogou pesado, Heraldo, para ganhar e ganhou. Mas agora é que ainda vem o dolorido pela frente. Só essas medidas não resolvem? É como se diz por aí, ruim com ele, pior sem ele. Antes de irmos ao tema do ajuste, boa noite, William. Boa noite especialmente a você, que para nós, o Jornal da Globo, é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. A estratégia política seguiu a necessidade que a equipe econômica do governo estabeleceu. Limitação dos gastos futuros do Estado brasileiro com base na inflação passada para retomar o crescimento. A proposta de emenda à Constituição teve apoio em setores importantes da sociedade. No parlamento, onde dependia dos votos de, no mínimo, 308 deputados, enfrentou grande resistência de quem era da base do governo Dilma Rousseff. Mesmo assim, os aliados do governo Michel Temer conseguiram se impor e ver aprovado com folga o limite de gastos. Foram mais de 12 horas de uma sessão tensa. Passa-se a ordem do dia. Dizendo sim à emenda constitucional é um ato patriótico. Para banqueiro tem tudo, o trouxa do trabalhador não tem nada. Que respeitem a minha fala. Dos banqueiros. Que respeitem a minha fala. Vamos baixar agora as frases aí, por favor. Não é justo que no momento de crise se retire dinheiro da saúde pública. Nós não vamos ficar impressionados com gritarias e com mentiras. Essa PEC aqui é nociva. Está encerrada a votação. Sim, 366 senhores e senhoras deputados. Votaram não 111, 2 abstenções. O substitutivo foi aprovado. Assim que saiu o resultado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou por telefone com o presidente da República. A conversa só pôde ser captada porque o microfone ficou aberto e o som vazou. Depois de aprovado o texto base da proposta, tivemos outras votações. Algumas ainda estão sendo processadas, como a que você pode ver agora, acompanhar pelas imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados. Aí estão as imagens ao vivo. São estratégias conduzidas pela oposição e outras pela base do governo. Entretanto, nenhuma conseguiu até aqui alterar o que já tinha sido aprovado pela ampla maioria e logo na primeira votação. Os deputados que saíam do plenário depois da votação fizeram vários tipos de conta, mas poucos, como o líder do governo André Moura, acertaram o placar final. Nós dissemos que íamos repetir a votação do impeachment, erramos por um, tivemos 366 votos, mesmo não tendo presentes no plenário o mesmo número de parlamentares que estavam no impeachment. Mas uma grande votação, acima de tudo, mostrando o compromisso e a responsabilidade que tem a base do governo com o futuro desse país. A aprovação da PEC permite, acima de tudo, o combate à escala explosiva da inflação, da recessão, como disse o presidente Michel Temer, a missão que tem de devolver aos brasileiros os 12 milhões de empregos perdidos por culpa da política equivocada do governo anterior. A base do governo está muito unida, lógico que nós tivemos uma semana típica, com um feriado no meio, onde muitos não acreditavam que nós pudéssemos ter os 308 votos mínimos necessários para poder aprovar a PEC, mas mostramos acima de tudo que a base está unida, a base está coesa, sob a liderança do presidente da República. Teremos pela frente as reformas. Reforma na área da Previdência, reforma na área do trabalho. Como é que vai se comportar a base? Temos que aprovar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, vamos conversar com a base, vamos dialogar. Nós temos o presidente que é o presidente do diálogo, acima de tudo, da proximidade com o parlamento, e eu tenho certeza que esse diálogo vai permitir com que a gente também tenha uma vitória expressiva na votação das duas reformas, tanto a previdenciária como também a trabalhista. Heraldo, você é um experiente repórter político e sabe o significado do momento na política. Você acha que esse momento foi criado, essa força, essa onda, para o governo tentar eventualmente agora levar adiante com rapidez essas reformas que são dificílimas, às quais se referiu o líder do governo na Câmara? Porque sem elas, essa PEC dos gastos públicos não serve de muita coisa. Partindo da sua reflexão, William, da necessidade de se votar
outras reformas constitucionais, o governo teve hoje uma boa notícia adicional. O fato de o parlamento ter votado uma proposta de emenda à Constituição, medida que depende de um alto quórum, no mínimo 308 votos. Parece que a Câmara saiu daquele imobilismo que perdurava em matéria legislativa. E o próprio presidente Michel Temer, que conhece os meandros do Congresso, foi líder do PMDB e presidiu a própria Câmara, entrou em campo para fazer o jogo parlamentar. Uma curiosidade adicional, ele almoçou com quem fazia as contas da votação. Ligou para deputados indecisos e conseguiu virar pelo menos 15 votos de última hora. Se essa tática continuar, as próximas votações de reformas, todas, diga-se, dificílimas, porque contrariam também interesses setoriais e político-partidários, poderão ter um curso menos tortuoso, levando-se em conta a urgência da retomada do crescimento da economia brasileira, que importa, esta sim, a todos nós, não é, William Vac? Sem dúvida, Heraldo. Muito obrigado para você. Boa noite aí em Brasília.